casa? Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao de casa. Prepare-se para rir, se divertir e até se desesperar. Sim, porque aquilo que é ruim de viver é bom de contar. Nova temporada recheada de perrengues. Cada episódio, um perrengue diferente. É isso aí, mas antes de saber o perrengue de hoje, já vai se inscrevendo no canal, clicando no sininho. É super importante compartilhar, fazer comentários, sugerir, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é muito bom e ele precisa ser distribuído para mais pessoas. E é a forma da comunidade brasileira ajudar essa iniciativa, que também é da comunidade brasileira. Isso mesmo. E não podemos deixar de falar da nossa apoiadora, Marina Vieira, consultora de estilo, responsável pelo nosso estilo atual. Quer saber mais sobre análise de coloração pessoal? Vai lá no Instagram, @mavieiraconsultoria, e descubra as cores que realçam a sua beleza natural. Obrigada pelo convite. Agora na versão perrengue. Isso mesmo. Se você quiser saber mais da Jo, tem que voltar lá no episódio, na temporada 1, no episódio 3. Um episódio super completo, vai conhecer tudo da Jordana, mas hoje a gente quer saber do perrengue dela. Jo, o que foi ruim de viver, mas é bom de contar? Nos Estados Unidos, né? A gente tá focando aqui, né? Isso. O perrengue na gringa. 17 anos nos Estados Unidos são muitos perrengues. E esses perrengues, perrengues a gente vive a vida inteira, né? Mas quando a gente muda de país, às vezes a gente é mais propenso a ver uns perrengues logo no início, né? Naquela fase de adaptação, né? De fase cultural, etc. E eu vivi um perrengue bem grande no meu terceiro mês nos Estados Unidos. Eu, quando cheguei aqui, eu não cheguei em Minnesota. Eu primeiro morei uns 6 anos em St. Louis, Missouri, que é um estado que eu amo também, sabe? É até difícil pensar onde eu aposento, se aqui, se lá, que eu gosto muito dos dois. Assim. Lá é mais quente, né? Mais quente que aqui, mais né? quentinho, esse é um fator decisório importante para St. Louis. Lá é mais quente. Então, quando cheguei a St. Louis, Missouri, né, eu cheguei no inverno, em janeiro de 2009, casada, né, com um marido gringo, né, vivendo uma nova vida. E cheguei no inverno, né, que, comparado com Minnesota, o inverno de St. Louis, Missouri, é bem mais bonzinho, né? Mas para uma carioca, né, chegando no inverno do Midwest, era muito forte, né? Então, cheguei naquilo de ficar em casa, janeiro, fevereiro, aquele frio, e eu desesperada, eu sou muito de sair lá de fora, né? E não aguentava mais ficar dentro de casa, aquela baixa astral, aquela deprê comum de quando você muda de país, desse início, né? Sim. E aí, um belo dia, que aqui em Minnesota a primavera só chega em maio, né? Mas lá chega em março mesmo. Tem que ser... Chega na hora, né? Chega na hora. Então, um belo dia, no início de março, de repente o tempo esquentou e ficou tipo 17 graus, né? 17 graus no inverno de carioca. Então, tava ótimo para sair com os casacos, né? E eu pedi para o meu marido, vamos passear, vamos sair, vamos num parque, vamos caminhar, não aguento mais ficar dentro de casa. E aí a gente foi passear num parque em São Luís chamado Merrimack State Park, que é um parque estadual lindo, que perto do parque tem também umas cavernas, chamam Merrimack Caverns, ou Caves, que acho que é particular, e que você paga para entrar e fazer um tour das cavernas e tudo, né? Então o perrengue aconteceu em St. Louis, em Missouri. Foi na saída a esse parque, num sábado, dia lindo de início de março, 17 graus Celsius, uma caminhada, né, num parque lindo, uma simples caminhada inocente, uma inocente caminhada despretensiosa no parque. Mas você chegou a visitar as cavernas? Sim, foi nas cavernas, são lindas, super recomendo as pessoas irem lá no parque, nas cavernas, e caminhamos nas cavernas, passeamos. E quando chegou no final da tarde, porque era perto de São Luís, tipo, uns 45 minutos de carro, e a gente podia ter voltado para casa, mas estava tão de saco cheio de ficar em casa, que eu pedi pro meu marido, não vamos voltar para casa não, vamos passar a noite num chalé, né, alugar uma Airbnb, um troço assim. Eu falei, João, mas não tem necessidade, a gente está 45 minutos, eu não quero voltar para casa. Eu quero um weekend getaway, né? Eu quero passar o final de semana fora e tudo, a gente pode fazer umas coisas amanhã. E aí, meio contragosto, ele, tá bom e tudo. Aí eu achei, assim, no celular, de última hora, eu achei uma fazenda que tinha um chalé alugando e estava disponível. Então, reservei. Lá perto do parque. Fomos e chegamos, assim, de noitinha no chalé. Tá, mas calma aí. Quando a gente fala de um chalé no Brasil, a gente tem uma ideia, né?
que é mais ou menos um lugar não tão afastado, um pouco mais central talvez, com mais pessoas. Como é que era esse lugar, assim? Era mais afastado? Como é que era? Era o distrito lá chamava Bourbon. Não sei se a cidade era Bourbon também, acho que a cidade era Bourbon. A cidade chamava Bourbon, Missouri. E não era tão afastada, tipo uns 45 minutos, né? O Merrimack River passa por ali, o Parque Estadual ali perto. É uma cidade pequena, né? Porque é uma área rural, né? E o chalé era uma casinha, tipo chalé mesmo, sabe? Aquela casinha assim de madeirinha, numa fazenda, bem bucólico, sabe? Super bucólico. E quando a gente chegou, a gente já viu assim a fazenda, o chalé lindo, né? Simples, muito lindo. E do lado, assim, um campo com cavalos. Então eles criavam cavalos na fazenda também. Eu, como veterinário, que legal, tem cavalo. Minha filha ama bicho. Nossa, que legal, etc. E aí a gente chegou à noite para dormir, né? Muito gostosa a cabaninha, o chalé. Tinha os board games, jogos, né? De tabuleiro. A gente jogou jogos. E o engraçado, assim, que quando a gente foi dormir, no meu quarto tinha uma joaninha. Que nessa época do outono elas entram, né? No outubro, novembro, né? E elas vivem, né? Até às vezes a primavera dentro de casa, né? Então tinha uma joaninha no meu travesseiro, assim, no quarto. Meu marido, assim, joaninha dentro de casa, sinal de maus presságios. Aí o meu marido falou de brincadeira, porque ele nem é supersticioso, sabe? Mas acho que existe essa lenda urbana de que joaninha dentro de casa não dá sorte, né? E eu assim, ai, gente, que horror de falar isso. Ei, sai, espana, né? Sai pra lá, que horror. Mas tudo bem, aí dormimos, acordamos, dia seguinte, acho que caminhamos, passeamos mais e voltamos para casa. E assim, adorei, fiquei super feliz com o final de semana, né? Só que aí E nada demais não, aconteceu. Nada até demais aí aconteceu. nenhum perrengue. Até aí nenhum perrengue. Tudo normal. Tudo Tudo normal. normal. Deitou, tomou Deitei, acordei banho, segunda-feira. né? Trocou de Isso. roupa. A Tudo vidinha certo. depressão, né? Aquela vidinha deprê. Começou de novo na segunda-feira, né? Porque eu no trabalho, cheguei aqui por tempo, não tinha trabalho, né? E meu marido trabalhando, a filha na escola, então aquela segunda-feira solitária, né? De ainda, né? Meio inverno, meio primavera. Até que, né, as cenas dos Eita. capítulos do perrengue começam na terça-feira. Então, assim, eu caminhei no sábado e voltei no domingo, segunda tudo normal, terça-feira eu acordei passando muito, mas muito mal. Acordei tipo assim, 5 horas da manhã, uma dor de cabeça, mas não era só dor de cabeça, era uma dor na nuca, né? É aquela parada de você pensou na nuca, você pensa meningite, né? Aquela coisa assim, né? Uma dor na nuca, uma náusea, uma sensação muito ruim, assim. Eu não sou uma pessoa de sair correndo para o hospital, depois da área médica, eu sou bem racional, mas eu falei assim, cara, não Não tá tá normal, Dina. normal. Dina, eu tô com alguma coisa muito estranha que eu nunca me senti assim na minha vida e a gente tem que ir pro hospital. E aí tá, meu marido entramos no carro, fomos pra emergência e aí o perrengue começa, né? Quando a gente chega na emergência, eu explico o que eu tô sentindo, né? No quarto de emergência, que é todo mundo juntinho, assim, um do lado do outro, uma perto da outra. E aí vem os enfermeira, vem aquela triagem, aquela coisa toda, perguntam 500 vezes a mesma coisa, né? E eu falando, eu fui no lugar, eu caminhei, bababá, migrei há pouco tempo, etc. E aí chega a uma conclusão, me dão analgésicos fortíssimos, que eu nem sei se era o caso de me dar um analgésico forte. E aí acaba que a conclusão deles é que você não tem nada, né? Fizeram exame de sangue, fizeram algumas coisas, você não tem nada e isso é estresse. É estresse, que você mudou de país há pouco tempo. Estresse. Estresse, mudou de país há pouco tempo. Apesar de eu não estar com astral bom, né? Eu não estava com estresse, né? Eu nem estava com depressão clínica, não. Aí eu estava só me adaptando, né? Uma vida em outro país, estava tudo relativamente bem. E aí me deram uma receita de Prozac, né? E eu fiquei muito relutante, assim, mas eu não acho que é isso. Eu não acho que essa dor de cabeça horrível, essa dor na nuca, eu não acho que é estresse. Então, assim, não, mas toma, que você vai melhorar. Mas eu não quis, sabe? Eu cheguei em casa assim, não, tá certo isso. Não vou. Aí fala, faz um follow-up com a. Tá me ouvindo ainda? Já apertei o botãozinho aqui. Sim. Faz um follow-up com a sua médica, o mais rápido possível também. Então já cheguei em casa, marquei consulta com a minha médica pro dia seguinte. Não tomei o Prozac, que eu falei assim, eu não acho que tem nada a ver. E segui passando muito mal, né? Aí, quando foi no dia seguinte, na quarta-feira, eu acordei e passando muito mal e para me arrumar para ir na minha médica, né? E aí eu fui tomar banho. E no banho eu percebo um carrapato na minha virilha. Um carrapato?
um carrapato na minha virilha. Que Puta tamanho? merda. Que tamanho que era o carrapato? Pequenininho, bem pequenininho. Não é daqueles carrapatos brasileiros que aquela coisa cinza grande, não. É daquele marronzinho pequenininho. Tipo um carrapato Meu estrela. Deus. Aí eu já peguei. Ele tava andando Opa! na virilha? Tava, Você não. não, tava paradinho, agarrado, sugando. Ah, Agarrado, tá. sugando. Puta. Tava E lá você não agarrado. sentia, não estava sentindo Não, porque na antes. virilha não Ah, percebia. Até que, E por nem, acaso eu nem coça, nem Não, nada. não senti nada. Por acaso eu passei a moça, opa, o que é isso? Quando eu vi era um carrapato. Aí eu chamei o marido para ajudar a tirar, e porque tem que tirar certinho. Carrapato é uma coisa que não pode tirar, né? Aliás, momento educativo, né? Não se deve tirar É, carrapato de qualquer maneira, né? O certo é tirar com luva, ai. com pinça, e tem até uma maneira certa de tirar com a pinça. Tem que ser, né, agarrando ele muito próximo da cabeça, puxando perpendicular, porque você tem, quando tira o carrapato, tirar ele com a parte bucal inteira. Se ficar, Ah, tirar um carrapato, olhar contra a luz e a boquinha não tiver, aquela boquinha assim dele, né? Parece um garrinho, não tiver lá, tiver ficado em você, você tem que procurar o pronto-socorro, a emergência, para eles tentarem tirar a boquinha do carrapato e passarem o antibiótico profilático. Porque se a boquinha ficar, as possíveis bactérias e coisas mais, né? vão Agentes ficar. infecciosos, né? Que o carrapato pode transmitir, ficam ali. E quanto mais um carrapato fica na pessoa, quanto mais a boquinha dele fica na pessoa, maior chance, se aquele carrapato for infectado, dessa doença passar para a pessoa, né? Então, meu marido tirou o carrapato uau! direitinho, O carrapato escolheu a pessoa certa, né? Uma veterinária. né? Porque se fosse eu já ia dar um berro, né? Ai, que isso? Já ia se ofuscando de qualquer jeito, né? É, Pois é. Então, assim, ele tirou direitinho, mas eu fiquei, assim, muito preocupada, né? Porque, sendo veterinária, eu vivi na clínica a realidade de doença de carrapato em cães, né? E sei como varia muito os sintomas. Tem várias doenças de carrapato. E mesmo numa mesma doença de carrapato, o sintoma de um animal para o outro sempre varia muito, sabe? Então, assim, eu já tô, opa! Aí eu já entrei no computador antes de ir pra médica, eu entrei no computador, comecei a pesquisar, claro, e né? também gosto de pesquisa, sabe, gente? E minha monografia na faculdade foi com zoonose, doença infecciosa, então uma área que eu gosto, né? Então eu comecei a pesquisar se naquela região que eu estava no sábado, se haviam relatos de doenças de carrapato, que tipo de carrapato. Hum, Então eu entrei nos relatórios do Secretaria do Estado e descobri que no ano seguinte haviam 6 relatos de caso de doença de carrapato naquele hum, distrito, naquele condado. E era a Nossa. doença lixiose e eu era a doença febre maculosa. Era uma das duas. As duas aconteciam pouco, raro, mas tinha descrição naquele Uhum. local. Então, quando eu fui para a médica, eu já fui munida de que, pelo amor de Deus, com me tudo trata, já, né? né? E aí era uma médica que tinha para fazer migração, sabe? Quando você chega aqui, você tem que terminar a imigração, aí você tem que procurar um, sei Ah, lá o quê, tá. um médico surgeon, sei lá o quê, né? Para validar a sua saúde, para terminar o processo de migração. Então, eu fui nessa médica, expliquei o que aconteceu e o que o hospital fez, e expliquei o história da caminhada, e que achei o carrapato. E ela disse: ah, não. Isso não é doença de carrapato, não, porque você, geralmente, com doença de carrapato, no local onde eles mordem, fica um rash. O rash é quando fica aquele círculo vermelho, né? Em volta, assim, né? Aquele círculo. Você não tem rash nenhum. E geralmente também tem febre. E você também não tem febre. Então, eu não acho que é doença de carrapato. Eu falei assim: olha só, respeito a sua opinião Hum. como médica, mas Me- eu, é, como colega da área médica veterinária, eu já vi tanto caso de doença de carrapato que diferente do que a gente imagina, sabe? Ah, mas não tem rash, mas não tem febre. E não vai ver, no final de contas, a gente aham. perde um bicho porque não tratou simplesmente com a doença de carrapato, que era, né? Então, assim, eu gostaria que a senhora confiasse em mim e me passasse um antibiótico profilático, que é a doxiciclina, pelo menos pelo, Você já foi dando a é, receita. pelo menos uns 14 dias, pelo menos, por enquanto. Depois a gente aumenta se preciso. E uma sorologia, né? Como a senhora pode coletar um sangue, a gente fazer uma sorologia para confirmar se eu não tô louca, né? Ah, Você já foi ensinando a mulher a trabalhar. fui. E a, me- e Adorei. a médica, né, ficando feliz, né? Imagina a cara da médica. Pois é, eles não gostam muito disso, né? Eles não estão acima de um colega, de colega para colega já tem uma, né? Mas de uma veterinária para um médico, é outra opção, né? Claro, a saúde, a medicina, mas são outros bichos e tudo. Então, assim,
Mas, felizmente, apesar dela ter tido uma resistência, ela aceitou. Ela falou assim, não, então tá bom, já que você quer, eu faço, Fazer coloca isso aqui, sangue. vai, né? E ela falou assim, e ela pediu pra Lyme, eu falei assim, não, Lyme eu nem precisa, se você quiser, você pede, mas eu não acho que é Lyme, porque não tem relato de Lyme aqui. Eu acho que deve ser lixiose ou febre maculosa, que é a Rocky Mountain Spotted Fever, que essas duas é que estão lá nesse local. Então, se você quiser pedir Lyme, você pede, mas por favor me pede as outras duas também, que essas duas têm mais chance de ser. Então, ela foi e pediu, porque eu, né, sugeri, e me passou os 14 dias de doxiciclina. E aí eu voltei para casa, já fui direto à farmácia, já comprei aquele antibiótico e já comecei a tomar, né? E aí? E aí? E Bom, aí chegou o assim, resultado. ó, primeiro, não, antes do resultado, demora uns dias para ficar pronta a sorologia, né? Então, antes de ficar pronto o resultado, em 24 horas eu já me senti melhor. Em 48 horas, eu estava muito melhor. Tipo, pensa assim, sou outra pessoa, tô quase boa. Então, que é Sei. normalmente o tempo, Olha só. normalmente 48 horas é o tempo que esses medicamentos costumam, né, a agir bem, mas tem que tomar mais tempo que isso, né? Tem que tomar pelo menos, o ideal é tomar uns 21 dias. E aí, com 48 horas, eu estava muito melhor. Então, assim, opa, eu acho que eu estava com uma dessas duas coisas mesmo, né? E aí, acho que uns 3, 4 dias depois, saiu o resultado da sorologia. E aí a médica me liga. Tcharam! Aí ela me liga assim, Jordana, menina, não é que você tinha razão? Ah, muito bom. Você... Que para uma veterinária você é uma ótima médica! Olha, pois é, né? Aí ela assim, olha, você tá positiva para Rocky Mountain Spotted Fever, febre maculosa, que é uma doença seríssima. Eu falei assim, pois é, né? Pois é! Aí ela, não, mas que bom que você tá tomando antibiótico, né? Eu falei assim, não, mas a senhora gastei para 21 dias, que agora que confirmou, né? 14 dias, eu acho que é muito limite, assim, né? Então, se você puder estender para 21 para desmarcar, assim, ficar mais, né, confiante, assim, né? Até acho que no protocolo dos Estados Unidos é menos, mas no Brasil a gente na veterinária faz mais, assim, o que a bunda não prejudica. Então, assim, ela, não, tudo bem, a gente aumenta, né? Então, ela falou assim, nossa, você podia voltar a clinicar veterinária, você é mais feliz profissional de saúde, não sei o quê. Eu falei, não quero não, tô bem. Tô bem. Então, Não, e aí, assim, Nossa. não, e tá vendo como é bom vir de um país onde a gente tenha animais soltos na rua? Sempre tem um lado bom. Você já aprendeu bastante sobre isso, né? Eu sabia, por ser veterinária, né? No Brasil, acho que a febre maculosa é muito associada à capivara hoje em dia, né? As pessoas morrem de medo da capivara, porque o carrapato da capivara que pode transmitir a doença, né? Mas aqui é o carrapato de veado, né? Então, e tem muito, né? Tem muitos cervos, muitos veados aqui. Então, é super, né? É verdade. Aqui em Minnesota é mais comum Lyme, né? Lyme é a doença que é mais comum aqui. E tem algumas regiões em Minnesota que 50, tipo assim, eu vou acampar em Nisswa, que é a Brainerd, aquela região de Brainerd. Na região de Brainerd, 50% dos carrapatos, 50%, são infectados com Lyme, que é uma doença de carrapato crônica, né? Você uma vez você pega e você desenvolve essa doença articular crônica. A pessoa diz que a vida nunca mais, né, anda direito. Então, assim, no meu caso, a Lyme não é tão fatal. Ela é chata de ficar rachada a vida inteira, né? Mas a Rocky Mountain Spotted Fever, ou febre maculosa, é a doença de carrapato que tem maior taxa de óbito, maior taxa de mortalidade. Então, em média, 25% das pessoas morrem. Então, assim, cara, passou perto, assim, né? Passou perto. Passou perto. Que perrengaço, que perrengaço. Você tá doida. Esse negócio de médico fora, né, da nossa cultura, não tem como não ter perrengue, né, nessa questão. Minha irmã, ela acabou de ter neném. Hoje. Parabéns. E ela tá lá na parabéns. E ela tá na Carolina do Norte. E aí ela contando que a médica, ela tinha lá X de dilatação, tipo 3, e a médica queria que ela chegasse a 9, fez um procedimento para acelerar o processo, e nada do processo acelerar, ela 24 horas sentindo dor, veio anestesista, a anestesia não pegava, ela continuou sentindo dor, e ela assim, ó, ela falou, eu tava igual um filme assim na mulher, faz a cesárea! E a mulher, não posso fazer nada, ela pode, eu tô mandando você fazer, eu não aguento.
E é bem isso. E ela, no caso dela, diferente do seu, a mulher não estava querendo mesmo fazer o parto. Ela falou: me dá qualquer documento para eu assinar. Eu assino qualquer documento para fazer esse parto agora. E aí, graças a Deus, fez deu tudo cesárea? certo, estão bem todo Fez mundo. Graças a Fez Deus. cesárea, fez. Mas a médica falou com ela: eu estou fazendo contra a minha vontade. Então, assim, é só perrengue na área da saúde aqui, né? Pelo amor de Deus. A gente pode dizer que é bem diferente do Brasil, né? Mas no final você mesma fez seu diagnóstico, se tratou, se curou. Como eu falei para a Clarissa quando eu falei do caso, assim, eu me diagnostiquei a mim própria, assassinada gramática. Então, assim, foi, graças a Deus, né? E assim, tem dicas aí. Não, você se diagnosticou a si mesmo e você se curou a si própria. E tem dicas importantes. Fala aí, dicas importantes para quem, né, em qualquer lugar do Brasil, dos Estados Unidos, né, que se você é uma pessoa que gosta de ir do lado de fora, caminhar na mata, no seu quintal, lugar que tem carrapato, pode estar no seu quintal mesmo, na grama também, né? Então, assim, mas vamos pensar assim, não ficar tão paranoico. Mas se você gosta de você caminhar na mata, na floresta e tal, o ideal é que andar com meia longa, sapato mais de cano mais alto, aplicar repelente daquele que tem o DIT, né, o DDT, né, no corpo todo, mas sobrecarregar nessa área das pernas, né? E depois que você termina uma caminhada, que você chega em casa, antes de dormir, é fazer um body check. Então, se você tem um companheiro, um parceiro, né, alguém da família, né, tem áreas que você não consegue chegar sozinha, né? Então, o ideal é que você se veja o corpo inteiro e atrás você não consegue ver, pede para alguém ver. Olha atrás da orelha, olha embaixo do sovaco, abre, sabe, todas as brechinhas que você puder, né? Para você, se achar um carrapato, a chance de você não pegar a doença vai ser muito grande se você remover esse carrapato por menos de 24 horas, tá? Então, isso é uma coisa super fácil. Saiu para caminhar, siga caminhando, é maravilhoso. Mas saiu para caminhar, meia, bota, repelente, e chegou em casa, fazer uma inspeção do corpo antes de dormir. Achou um carrapato, luva, pega uma pinça, olha os vídeos no YouTube, né, quando tirar o carrapato, né, bem pertinho da cabeça dele, né, força, assim, e vê se a cabecinha, se a boquinha dele. Sai a boquinha, tranquilo. Não sai a boquinha, procura a urgência médica, porque eles tentam tirar e eles passam uma dose de doxiciclina. Em vez de precisar de 14, 21 dias, nesses casos, eles passam uma dose única que já ajuda a reduzir bastante o risco de doença. Bacana. Ô, Jô, e qual foi o seu aprendizado desse perrengue, hein? Aprendi essas coisas todas, né? Porque de como lidar com carrapato, né? Porque na veterinária no Brasil, eu confesso a você que na minha geração, a veterinária evoluiu muito no momento que eu estava na faculdade, foi quando a veterinária começou a evoluir muito em termos de especialização, e inovação, e tecnologia, e exame. Eu peguei uma transição, assim, né? Então, na minha época, a gente ia para o campo, a gente ia para a fazenda, a gente pegava carrapato, a gente não tá nem aí, sabe? A gente pegava carrapato, tirava de qualquer jeito, e nada, Deus carrapato, nada. Então, assim, eu aprendi a respeitar muito, né? Os carrapatos, né? E aprendi a ter esse cuidado, né? De como caminhar, de como prevenir, de como fazer, né, a inspeção corporal e como seguir seguindo o meu instinto, né? Meu instinto, que no meu caso, profissional de saúde, mas às vezes você não é profissional de saúde, você tem um instinto, né? A gente tem que ter muito cuidado. Né? A gente tem que ter muito cuidado para não querer ser médico sem ser, achar que o doutor Google, doutor YouTube, doutor ChatGPT ou Grok é médico, né? A gente tem que ter muito cuidado porque o médico fica meio chateado, né? De repente, com a forma que a gente coloca as coisas, né? Mas com um jeitinho, né? A gente tem como também, né, mostrar nossa visão, nossa preocupação, né? Nosso instinto e insistir assim pro médico, não, mas eu gostaria de um exame para confirmar, né? Eu acho que se eu não fosse veterinária, ela não teria me dado doxiciclina, né? Mas como veterinária, ela me deu doxiciclina, mas sem ser veterinária, pelo menos eu teria insistido no exame. Não, mas eu quero um exame, é um direito que eu tenho, eu gostaria, a senhora pode, por favor, me passar. Então, seguir seu instinto também, né? É isso aí. É isso, gente. É isso, tá vendo? Todo perrengue ensina alguma coisa, né? E ainda
E ainda rende bastante história para contar. Já contei essa história muitas vezes e é sempre divertido contar. Como a gente fala na história, né? Que é ruim de viver, é boa de contar. Ruim de viver, bom de contar. Jordana, obrigada pela participação, pela abertura da temporada novamente. E, gente, então é isso. Se você tem uma história que você acredita que vale a pena ser contada, um perrengue que você passou morando fora ou visitando, manda pra gente. Vocês podem mandar pela DM nas redes sociais ou deixar aqui nos comentários que a gente vai entrar em contato com você. E quem sabe você é selecionado para participar aqui ao vivo no De Casa contando a sua história. Obrigada, gente. Isso mesmo. Jô, obrigada de novo. Obrigada pelo pioneirismo, né? Toda vez que vamos começar uma temporada, a Jordana está com a gente. Vibro muito com vocês, acho essa iniciativa brilhante e adoro e sou super fã. Parabéns aí. Que bom. Obrigado. Tem mais algum recadinho? Só lembrar o pessoal, né, de compartilhar, seguir o canal, se inscrever, aquelas lembranças de sempre. Segue a gente também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Vai lá na nossa playlist do Spotify também. Tem uma playlist muito legal de músicas inspiradoras. Então corre lá. Mas para a gente ter certeza que você assistiu, prestou atenção em todo esse perrengue, #Carrapato. Comenta aqui pra gente. O De Casa ficando por aqui. Tchau, pessoal. O De Casa.